Feche os teus olhos, curve sua cabeça, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor. E você que crê diz amém? Tá. Nós vamos abrir aqui na projeção para facilitar. Hoje eu quero trazer um estudo sobre conhecer a Deus. É muito importante esse estudo. De nada adianta você servir a Deus se você não conhecer a Ele. E tem muitas pessoas hoje que estão nas igrejas, tem muita gente pregando de um Deus que elas não conhecem. Tem muitos cristãos servindo um Deus que eles só ouvem falar. E o desejo de Deus é que a gente venha conhecer a Ele. Porque se você não conhecer a Deus, querido, você corre o risco de ter uma fé invalidada. Se você não conhecer a Deus, você corre o risco de viver a idolatria, de viver a religiosidade. Se nós não conhecermos a Deus, nós estamos correndo um sério risco de nos perder. E o desejo de Deus é que a gente venha conhecer a Ele, amém? Na minha caminhada da fé, quando eu comecei, o meu desejo era ser um obreiro, era ser um missionário, era ser um evangelista, era ser um pastor. E muitas vezes na caminhada a gente quer fazer na igreja, quer trabalhar, quer crescer. E a gente cresce, a gente chega a algumas posições, só que muitas vezes o principal a gente não consegue, ou deixa de lado, que é conhecer o Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: você conhece a Deus? Você tem conhecido o Senhor? E Ele vai se fazer revelado para nós nessa noite, amém? Jeremias capítulo 9, nós vamos ler o verso 23 ao 24. Jeremias 9, o verso 23 ao 24. Aí depois você já fica esperto, que na outra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pode ser nessa versão mesmo. Jeremias 9, o verso 23. Assim diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. O verso 24. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Tá? No final eu vou entregar para você a folha com todos os versículos que a gente está lendo aqui, com todo o material, tá certo? Não se preocupa não, que de repente você falou: oh, meu Deus, eu esqueci minha caneta, eu esqueci meu papel. Pode ficar tranquilo que eu vou entregar para todos vocês no final. Olha aqui para mim. O que o Senhor está dizendo? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza. Quem é que não quer ser rico? Quem é que não quer ser sábio? Ele diz: não se glorie o forte na sua força. Três coisas importantes que o mundo busca: riqueza, sabedoria e força. E quantas pessoas, elas dizem assim: eu sou tão inteligente, ou eu sou tão rico, ou eu tenho tanta força. Mas o Senhor está dizendo que essas coisas não é motivo de se gloriar. Se tem uma coisa que você deve se gloriar, que você deve ter orgulho, primeiro, em conhecer a Deus. É dizer assim: eu conheço Deus. O Senhor está dizendo: aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em conhecer o Senhor. E muitas vezes a gente fica buscando conhecer tanta coisa nessa vida, aprender tanta coisa nessa vida, e a gente não sabe quase nada de Deus, e a gente não conhece a Deus. Essa palavra conhecer a Deus, palavra conhecer, ela é uma palavra que fala sobre relacionamento. Toda vez que você vê na Bíblia, você já viu na Bíblia assim: e Adão conheceu a Eva,
Quando a Bíblia está dizendo conhecer, está falando de intimidade. Fulano conheceu ciclano, muitas vezes homem e mulher. Aí a mulher conheceu tal homem, está falando de intimidade, relacionamento. Quando a Bíblia diz conhecer a Deus, não é um conhecer, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é o Criador, não. O conhecer que Deus está dizendo é de se relacionar com Ele, é de ter um relacionamento com Ele. E esse é o desejo de Deus para mim e para você, amém? Eu preciso conhecer quem Ele é, eu preciso conhecer a vontade dEle, eu preciso experimentar essa comunhão com Deus, muito mais do que conhecer uma religião, muito mais do que conhecer os ensinos da Bíblia, eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. Eu lembro de uma história de um pregador que recitou o Salmo 23, de cós salteado, numa igreja que estava lotada, e então as pessoas aplaudiram ele, pela eloquência, pela boa oratória, e de repente deram uma oportunidade de um irmão já de idade, e o irmão de idade, meio gaguejando, leu mesmo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E quando ele terminou de ler o Salmo 23, aquele senhor de idade, a igreja estava chorando, se derramando em lágrimas, e as pessoas então, alguns pregadores que estavam ali na tribuna, perguntaram, mas o primeiro recitou tão melhor o Salmo 23, mas o que ele fez que as pessoas estão chorando? Aí alguém disse, o primeiro conhece o Salmo 23, mas esse Senhor conhece o dono do Salmo 23. Uma coisa é conhecer o Salmo 23, o Salmo 91, outra coisa é conhecer o Deus do Salmo 23, amém? Então você precisa conhecer a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Esse conhecer fala de relacionamento íntimo. Eu pergunto, quão íntimo você está de Deus? O quão próximo você está de Deus? Você consegue fazer um diagnóstico? O desejo de Deus é que a gente venha conhecer aí. Abre para mim João 17, o verso 3. Olha o que Jesus está dizendo. E a vida eterna, a vida o quê? Diga comigo, eterna. Quantos querem ter a vida eterna? Você sabe o que é a vida eterna? O que é a vida eterna, bispo? É ficar cantando a vida toda. É morar no céu. Olha o que Jesus diz, a vida eterna é que te conheçamos, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? A vida eterna vai ser o tempo que você vai ter para conhecer a Deus, e ainda vai ser pouco, porque Ele é um Deus tão grande, que nós vamos ter a eternidade para conhecer a Ele. Jesus está dizendo, o que é a vida eterna? A vida eterna é para que a gente conheça a Deus e Jesus Cristo, amém? Isso é a vida eterna. Você acha que você conhece tudo de Deus, irmão? Eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes. Jesus está dizendo que você vai ter a vida eterna para conhecer a Deus. Você vai ter a vida eterna para conhecer o único Deus e a Jesus Cristo. Jesus está dizendo, e a vida eterna é essa. Essa é a vida eterna, que conheçamos o Deus verdadeiro, amém? E nós precisamos, enquanto estiver nessa vida passageira, buscar conhecer a Ele. Conhecer fala de intimidade, fala de relacionamento. Agora, quais são os benefícios que a gente tem de conhecer a Deus? Vocês sabem quais são os benefícios de conhecer a Deus? Vamos para eu citei alguns aqui, não todos, mas vamos ver aqui. Provérbios 9, 10. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Em outras versões fala é prudência. Ouça aqui, quando você conhece a Deus, você tem uma visão correta da vida. Diga comigo, diga, quando eu conheço a Deus, eu tenho uma visão correta da vida.
Sabe por que muita gente está sofrendo? Sabe por que muita gente acha que Deus é ruim com ela? Sabe por que muita gente acha que a vida é ruim com ela? Porque ela não conhece a Deus. E a perspectiva que ela tem da vida é uma perspectiva errada. A visão que ela tem da vida é uma visão errada. Mas aqui em Provérbios está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Aquele que conhece o Senhor, ele começa a ter uma visão do que realmente é a vida, do que realmente é o propósito de estar vivo. Quando eu me relaciono com Deus, quando você se relaciona com Deus, tudo fica mais claro. Amém? Eu pensava quando eu era mais jovem, que eu vinha a esse mundo para ganhar muito dinheiro. Eu tinha isso na minha mente. Eu pensava, eu vou ser um homem muito rico. E relacionando com Deus, Deus me mostrou que eu não iria ser um homem muito rico, como eu pensava que seria, ou um bilionário. Mas o que Deus me mostrou no meu relacionamento com Ele, é que Ele iria fazer de mim um grande ganhador de alma. E eu então comecei a ter uma visão correta da vida. A gente passa alguns desafios, mas isso é o de menos. Porque quando você tem a visão correta da vida, você entende o propósito de cada coisa. Amém? Eu pergunto, como é que você tem visto a sua vida? Qual é a visão que você tem da vida? É algo bom ou é algo ruim? Quem conhece a Deus, entende a visão clara das coisas da vida. Amém? Vamos lá. A primeira é o discernimento, que é essa visão clara, discernimento das coisas. Quem conhece a Deus tem discernimento. Segundo, a confiança. Salmos 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome fazem o quê? Fazem o quê? Confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, quem conhece a Deus tem o quê? Confiança. Diga comigo, confiança. Sabe por que muitas vezes a gente está não confiando, desconfiado? Porque muitas vezes falta o conhecimento de Deus. Quando Abraão disse assim para o seu filho, pai, cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Abraão disse o quê? Deus proverá para si um cordeiro. Sabe como é que é o nome disso? Confiança. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou. Abraão saiu ou não saiu? Como é o nome disso? Confiança. E só faz o que Deus manda quem confia nele. E só confia em Deus quem conhece Ele. Por que muita gente tem dificuldade de se lançar no propósito de Deus? Porque não conhece Ele, porque não confia nele. Aí tem gente que fala assim, como é que você sai da sua... Quando foi para eu vim para cá, a minha família falou, você está doido. Como é que você vai sair dessa cidade para uma cidade mais difícil que aqui? Só que eles não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus, confia no Senhor. Sabe que a provisão não está no lugar, está em quem? Em Deus. Não é o lugar, não é o geográfico. A confiança não pode estar nas coisas materiais. Por isso que a Bíblia diz, não se glorie na riqueza, não se glorie na sabedoria, não se glorie na força, mas se glorie em conhecer o Senhor. Se você conhecer a Deus, a sua confiança, meu irmão, vai ficar inabalável. Amém? Eu pergunto, você confia em Deus? Mas o confiar não é no bem bom. O confiar é no momento difícil, é no momento de se lançar. Se eu pegar o meu filho e coloquei ele aqui em cima, e algum de vocês pedir ele para se jogar, talvez ele não se jogue, porque talvez ele não confie em vocês. Mas se eu disser assim, pode pular, ele pula ou não pula? Pula, porque ele confia no pai. A criança, ela sempre vai confiar no seu pai. No estranho nem sempre, mas o pai, quando diz, pode ir meu filho, ele vai. Confiança. E é essa confiança que Deus deseja que a gente venha ter. Você crê nisso?
Amém? Vamos lá, Daniel 11:32. Eu pergunto, você conhece a Deus? Como é que está a sua confiança em Deus? Ixi, bispo, minha confiança está um pouco fraca. Então o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus está pouco, precisa ser melhorado. O segundo que nós vamos ver é a força espiritual. Quando um crente não tem força espiritual é porque ele não conhece a Deus. Daniel diz assim: com lisonjas corromperá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel está dizendo que quem conhece a Deus tem força para prevalecer os inimigos. Amém? A obreira estava falando comigo esses dias. Ela foi fazer uma visita na casa da irmã, e a irmã disse: olha, está acontecendo algumas coisas comigo, tal. E aí de repente falou o nome do diabo. Quando falou o nome do diabo, a vassoura caiu. A mulher, meu Deus, a vassoura caiu. A irmã disse: não, irmã, você não tem que ter medo do diabo. Mandei embora, tem que repreender. Quem não conhece a Deus não tem força espiritual e tem medo do diabo. Mas quem conhece a Deus não teme. Aí a obreira disse: não, você tem medo do diabo não. Mandou ele para correr. Está repreendido em nome de Jesus, acabou. Só que a pessoa da casa já ficou assustada. Por quê? Porque não tem força espiritual. E aí pensa que o mal é maior. Eu pergunto, quem é maior? É o mal ou o bem? A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você conhece a Deus, você sabe da força espiritual que você tem. Amém? 2 Timóteo 1,12. Eu estou sendo um pouco rápido para poder a gente conseguir apresentar para você todos os versículos que eu coloquei nesse estudo. Não é todos que a Bíblia fala sobre confiança, mas alguns que eu destaquei para poder trazer entendimento sobre o conhecer a Deus. Amém? Então, conhecer a Deus, ele vai trazer, nós vimos aqui, primeiro, discernimento; segundo, confiança; terceiro, força espiritual; o quarto, perseverança. 2 Timóteo 1,12 diz assim, olha o que Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até o dia. Olha o que Paulo está dizendo: eu passo por sofrimento, eu passo por dificuldade, mas eu sei em quem tenho crido. Paulo está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, a perseverança. Aí quando a pessoa diz assim: eu não aguento mais, eu vou desistir, não conhece Deus. Porque quem conhece Deus não desiste. Quem conhece Deus persevera. Quem conhece Deus não retrocede. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar até o último dia, até o dia final, aquilo que eu confiei a Ele, aquilo que eu estou crendo nele. Eu pergunto, diante das dificuldades que você tem passado, das lutas que você tem vivido, qual é o seu desejo? De desistir ou de continuar? Ou de perseverar e dizer assim: não, eu não vou desistir. Quem conhece a Deus não desiste por nada. Jesus teve todos os motivos para desistir, mas desistiu? Por quê? Porque ele conhecia a Deus. Eram as pessoas motivando ele: desce daí, larga essa cruz, sai daí. E ele não saiu, ele não desistiu. Por quê? Porque ele foi perseverante, porque ele conhecia a Deus. Amém? Então, conhecer a Deus traz bênçãos na nossa vida, traz a prudência, traz a confiança, traz força espiritual, traz a perseverança. Essas coisas vêm do conhecer a Deus, o discernimento. Quando você conhece Deus, a vida fica mais fácil. E o desejo dele é que você conheça a Ele. Amém? E o conhecer não é só ler na Bíblia, é de intimidade. Agora, se conhecer a Deus traz benefício, o não conhecer a Deus implica em consequências na nossa vida. E tem gente dentro das igrejas
Tem pastores, tem bispo, tem apóstolo, tem obreiros, tem missionário, tem membros de igrejas, isso no mundo todo, que estão dentro das igrejas e estão sofrendo por não conhecer a Deus. E nós vamos ver uma das principais, algumas coisas que acontecem na vida de quem não conhece a Deus. Vamos abrir lá, Salmos 50, 21. Salmos 50, verso 21. Os perigos de não conhecer a Deus. Diz assim, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deus está dizendo: ficaria eu calado diante de tudo que vocês têm feito? Acaso pensa que sou igual a vocês? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir alguma coisa. Sabe qual é o perigo de você não conhecer a Deus? É de você achar que Deus é igual a você, é de você achar que Deus é humano, de achar que Deus é igual à nossa imagem. Quantas são as pessoas que não conhecem Deus e acham que Deus são igual a ela? Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Você acha que eu sou igual a você? Você acha que Deus é igual a você? Sim ou não? Você acha que Deus é... Mas a gente, quem não conhece a Deus, corre esse risco de achar que Deus é igual a ela, de colocar Deus numa posição bem pequena. Quantas são as pessoas que eu vou no velório, que elas dizem assim: por que Deus fez isso? Elas acham que Deus é igual a elas. Por que Deus está me castigando? Elas acham que Deus é igual a elas. Elas colocam Deus como humano. Tem gente que coloca Deus como humano. Eu fui num velório de uma mulher que perdeu seu filho, e ela falou assim: onde é que estava Deus quando meu filho morreu? Eu falei para ela: e onde é que a senhora estava quando o filho de Deus estava morrendo? Ela: cadê Deus quando meu filho morreu? Eu falei: e a senhora estava onde quando o filho de Deus estava morrendo? Eu falei: Deus não é humano não, irmão. Deus não é um ser humano. E quando você coloca Deus como humano, você corre um risco de idolatria, você corre um risco perigoso. Deus está repreendendo o povo. Deus está dizendo: vocês acham que eu sou igual a você? Você me colocar igual a você? Não, Deus não é humano, amém? Deus, Ele é soberano, Ele é criador. Você pode dizer amém por isso? Então tome muito cuidado ao pensar sobre Deus com as suas próprias ideias. Ah, por que Deus não faz assim? Deus não é você. Ah, por que Deus não me deu isso? Deus não é você. Tem hora que a gente fica com esse... Aí eu vi um dia, eu já falei isso, e eu já me arrependi também. Eu dizia assim: eu botei Deus contra a parede. Misericórdia. Meu Deus. Aí depois que eu fui tendo entendimento, falei: Senhor, me perdoa. Achava que Deus... Porque o humano você bota contra a parede, mas Deus... Quem é Deus para a gente colocar Ele contra a parede? Ou para exigir alguma coisa, ou para obrigar Ele a nos dar alguma coisa? Deus não é igual a gente, amém? Então, primeiro, Deus não é humano, Deus não é igual a gente. Segundo, João 4, 22, a falsa adoração. João 4, 22, diz assim, ó. Jesus está dizendo para a mulher samaritana: vocês samaritanos adoram o que não? A pessoa corre o risco de adorar o que não conhece. Está falando do povo lá que estava perto dos judeus. Eles acreditavam em Deus, mas eles adoravam o que não conheciam. Aí Jesus diz: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então uma pessoa, ela corre o risco de estar na igreja e adorar o que ela não conhece. Jesus está dizendo da falsa adoração. Quando você não conhece a Deus, quando uma pessoa não conhece a Deus, ela corre o risco de adorar o que ela não, e pensar que está adorando a Deus. Não, eu estou adorando a Deus. Você conhece Deus? Não, Ele fez os céus e a terra. Eles pensavam, os samaritanos, que conheciam a Deus. Jesus disse: eles não conhecem a Deus. Nós conhecemos. Jesus está dizendo nós, é falando do povo judeu. Nós conhecemos quem Deus é. Nós nos relacionamos com Ele. Então um dos perigos é, primeiro, você achar que Deus é igual a você.
Segundo, a falsa adoração. Terceiro, incredulidade. Vamos lá, Romanos 10, 14. Romanos capítulo 10, o verso 14. Então essas são algumas coisas que acontecem com quem não conhece a Deus. Achar que Deus é humano, a falsa adoração. 10, 14 diz assim: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não ouve quem pregue? Quando você não conhece a Deus, isso pode gerar incredulidade no seu coração. Uma pessoa, ela pode estar na igreja e ser incrédula. Uma pessoa pode ser um líder de uma igreja e ser incrédulo. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus gera incredulidade. A Bíblia está dizendo: como vão invocar? Tem gente que na hora da dificuldade nem clama a Deus, porque não crê. Por que ela não crê? Porque se tornou incrédula, porque não tem relacionamento com Deus. Aí você não para ouvir a palavra de Deus, você não tem tempo para poder cultuar o Senhor, você não tem tempo para aprender da palavra de Deus, você não tem tempo para Deus. Como é que você vai crer? Como é que você vai invocar? Como é que você vai clamar? Se você não conhecer a Deus, isso pode gerar incredulidade. Quantos estão me entendendo? Indiferença diante do pecado. 1 Coríntios 15, 34. Uma pessoa pode se tornar indiferente em relação ao pecado, perder a sensibilidade, perder o temor. Olha o que Paulo está dizendo. 15, 34. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, de pessoas que estavam sendo vergonha dentro da igreja, por eles não conhecerem a Deus, eles estavam perdendo o bom senso, eles estavam indiferentes em relação ao pecado, não tinha o temor. Sabe aquela pessoa que está na igreja, mas está fazendo coisas piores do que uma pessoa no mundo? Perdeu o temor? A pessoa, ela pode perder essa sensibilidade do erro, do pecado. O pecado para ela já se tornou algo comum, algo natural. É tanto que tem pessoas que procuram na Bíblia para justificar o seu erro, justificar o seu pecado, para trazer a aprovação do seu erro, dizer assim: não, a Bíblia garante isso aqui, a Bíblia diz que eu posso fazer isso aqui, quando na realidade a Bíblia não garante, é uma interpretação dela. E gente que sabe que está errado e continua fazendo sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento. Então, a indiferença diante do pecado. O pecado leva à destruição, meu irmão. A gente não pode brincar com o pecado. Quantos me compreendem? Oséias 4, 1 e 2. Nós vamos ver aqui sobre a ilegalidade e corrupção. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês. Olha o que Deus está dizendo, presta atenção. Quem vive nessa terra, a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. O que é que desapareceu? Volta lá. A fidelidade, o amor e também o conhecimento de Deus. Verso 2. E só se vê em maldição e mentira, assassinato, roubo, adultério, ultrapassagem de todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. O que tinha Israel nessa época? Eles perderam o conhecimento do amor, da fidelidade de Deus. O que tinha? Prostituição, adultério, assassinato. Eles perderam o limite de todas as coisas. Eu pergunto para você, o mundo que nós estamos vivendo hoje é diferente dessa época? As pessoas matam hoje por coisas banais, sim ou não? Por um celular a pessoa tira a vida de um, por causa de uma manga, por causa de um som, um mal olhado, uma briga no trânsito, a pessoa mata um. Assassinato, adultérios, perdem o limite. Por quê? Porque perderam o conhecimento de Deus. E numa sociedade que se perde o conhecimento de Deus, o que entra? Todo tipo de maldição.
O mundo aí fora perdeu o conhecimento de Deus. Por isso que eles estão vivendo da maneira que está vivendo, a maneira cruel, perversa. Por isso que Jesus diz: o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque o mundo não quer conhecer a Deus, o mundo está se afastando cada dia mais de Deus, estão entregues aos seus prazeres. Então, uma pessoa que ela perde o conhecimento de Deus, ela começa a viver essa corrupção da vida humana, sem limites, não tem limites, assim, não, vou parar aqui não. A pessoa mata 1, 2, 3, 4, tem prazer em matar, tem prazer em destruir, tem prazer em acabar com a vida das pessoas. Por quê? Porque falta o conhecimento de Deus. Agora esse outro aqui, para a gente finalizar essa parte das consequências, isso aqui é muito forte. Oséias 4, 6. O meu povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Só tem aí. O que a falta de conhecimento traz? Destruição. Diga comigo, diga: a falta de conhecimento de Deus, o que traz? Destruição. Irmãos, não tem desculpa. Diante de Deus, a falta de conhecimento gera juízo e destruição. Deus está dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, não conhecimento humano, mas o relacionamento com Ele. Quando uma pessoa não conhece a Deus, não tem esse negócio: eu não sabia, eu não conhecia. A falta de conhecimento vai gerar destruição, vai gerar juízo, vai gerar condenação. Não tem desculpa. A pessoa que não buscou conhecer, ou a pessoa: não, eu fiz porque eu não sabia, eu fiz porque eu não conhecia. Você vai trazer juízo sobre você. Se você não buscar conhecer a Deus, isso vai trazer condenação. A culpa, a desculpa de não conhecer a Deus gera destruição diante daquilo que as pessoas fazem pela falta de conhecimento. Deus está dizendo: o meu povo está sendo destruído. Não é o povo lá fora, é o povo de quem? Deus está dizendo: o povo é de quem? O povo de Deus que não conhece Deus. O que acontece com o povo de Deus que não conhece Deus? Destruição, juízo. É de Deus, mas não conhece Deus, não busca conhecer a Deus. E na Bíblia você vai ver Deus dizendo para nós buscar conhecer a Ele, para nós procurar ter intimidade com Ele, para que a gente não venha viver isso aqui, porque senão você vai estar na igreja, fazendo campanha, vindo para a igreja, vindo para os cultos e vivendo destruição. E você vai dizer: meu Deus, eu vou mudar de igreja. Não, você tem que buscar conhecer Deus, porque quando você conhecer a Deus, a destruição vai cessar, a condenação, o juízo vai cessar. Amém? Quantos estão me compreendendo? Eu pergunto: você conhece a Deus? Vamos lá, como conhecer o Senhor, como ter esse crescimento de conhecimento com Deus? A gente já está finalizando, Salmo 105, verso 4. Como que a gente pode conhecer a Deus? Salmo 105, verso 4 e 5 diz assim, abre aí, Jonathan, Salmo 105, verso 4 e o 5. Busque o Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua face. Verso 5. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Olha o que a Bíblia está dizendo: busque o Senhor. E aí o salmista vai continuar dizendo: busque a sua face. Ele está dizendo de buscar continuamente. Irmãos, um carro sem gasolina anda? Anda no empurrão. Se você pegar um carro sem gasolina e empurrar, anda ou não anda? Tem crente que está desse jeito, só vai no empurrão, só vai se o pastor for na casa, só vai se alguém for buscar, está sem conhecimento de Deus. E o salmista está dizendo que você tem que buscar continuamente, é todo dia. Não dá para eu buscar Deus só um dia, não, é todo dia. Todo dia eu tenho que buscar conhecer a Deus, todo dia eu tenho que buscar a face dEle, lembrar do que Ele já fez, lembrar das suas maravilhas.
Tem muita gente vivendo descontentamento, porque só olha para aquilo que ainda não aconteceu na vida dela. Ah, porque eu quero isso, Deus nunca fez, eu quero aquilo, Deus ainda não me deu. Mas, pensa comigo, olha para a sua vida, o que Deus fez na sua vida já é pouco ou foi muito? Analisa comigo aí. Irmãos, da onde Deus me tirou? Eu ia morrer com 15 anos de idade, com um tiro na cabeça. E eu disse, Jesus, porque o Senhor foi bom comigo e me deu essa mais uma oportunidade, eu nunca mais saio da tua presença, e enquanto vida eu tiver, eu vou pregar a tua palavra. E de lá para cá Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E na sua vida, será que Deus não tem feito grandes coisas? Tem. Na vida de todos nós, Deus tem feito grandes coisas, amém? Oséias 6,3, abre para mim aí. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, tão somente como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Em outras versões fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse em João 17,3, abre de novo em João 17,3, que a vida eterna é essa, conhecer o único e verdadeiro Deus. O que é a vida eterna? Você vai passar a vida eterna para conhecer a Deus. Oséias 6,3 está dizendo, conheçamos, olha lá, e esta é a vida eterna, isso mesmo, 3, aí você voltou, pode deixar. Então, João 17,3, a vida eterna é essa, que conheçamos o verdadeiro Deus. E aqui Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, tudo que você sabe de Deus, sabe o que é? É quase nada, é muito pouco. Nós sabemos muito pouco de Deus, e todo dia a gente tem que buscar conhecer Ele, todo dia a gente tem que buscar saber mais dEle, se relacionar com Ele, porque todo dia Ele revela coisas grandes para nós, amém? Outra coisa, vamos lá, valorizar esse conhecimento, é Filipenses 3, 7 e 8, já estamos finalizando. Filipenses 3, 7 e 8, diz assim, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo, verso 8, mas, mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Paulo está dizendo, Paulo, ele era praticamente um mestre, um doutor da lei, um religioso, é tanto que ele escreveu várias cartas na Bíblia, quase mais da metade do Novo Testamento quem escreveu foi o apóstolo Paulo, um homem indouto, intelecto, muito inteligente. Ele diz que todo conhecimento, comparado ao conhecimento de Cristo, tudo que ele aprendeu na vida, ele considera como esterco. Você sabe o que é esterco? Ele diz que considera como esterco tudo que ele aprendeu, comparado ao conhecimento de Cristo. Valorizar o conhecimento de Cristo. Irmãos, eu me pego maravilhado com as coisas de Deus. Você lê a Bíblia, tem hora que a gente prega 2, 4, 5 vezes o mesmo texto, mas tem hora que Deus dá uma revelação nova, e eu falo, meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui. E toda vez que você vai lendo, Deus vai dando a revelação nova, e o conhecimento não para. Conhecimento de Cristo, conhecimento das coisas de Deus. Então nós precisamos valorizar esse conhecimento. Você precisa valorizar esse momento que você vem para aprender da palavra de Deus, porque isso aqui o mundo não vai te ensinar. Isso aqui na internet não vão te ensinar. Os falsos profetas não vão te ensinar, porque isso aqui é o que a Bíblia nos ensina, amém? E é nesse conhecimento que a gente tem que valorizar, tá? Que a gente precisa crescer no conhecimento, no estudo da palavra. Abre para mim, 2 Timóteo 3,16. Paulo vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
Esdras 7:10. Abre para mim lá em Esdras 7:10, que diz assim: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la. Olha o que Esdras decidiu: estudar, praticá-la e ensinar os seus estatutos e ordenanças dos israelitas. Você quer crescer no conhecimento de Deus? Quantos querem crescer no conhecimento de Deus? O que você precisa fazer? Estudar. Você precisa praticar e ensinar. Que quando uma pessoa ela só recebe e não passa para ninguém, ela esquece. Você sabia disso? Você sabia disso? Quando você só aprende, não pratica e não ensina, você esquece. Por que nós que estamos no altar temos tanta facilidade com a palavra? Porque a gente aprende, pratica e ensina. E isso vai ficando impregnado em nós. E esse conhecimento vai ficando em nós. E esse é o desejo de Deus, que você venha estudar, conhecer a palavra dele, praticar, porque sem a prática não vai adiantar de nada. Jesus disse que aquele que ouve a palavra e não pratica é como o homem que construiu a casa na areia, vendo as tempestades, o vento logo derruba. Aprender, praticar e ensinar. Eu pergunto, quem é que você tem ensinado da palavra de Deus? Quem são as pessoas que você tem falado do amor de Deus? Quem é que você tem falado do que Deus é? A gente precisa falar, a gente precisa ensinar, porque se a gente não ensinar, como é que a gente vai conhecer a Deus? E quanto mais a gente passa para conhecer a Deus, mais a gente aprende da vida eterna. Amém? Jeremias 33, o verso 3. Clama a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que não conhecem. Você quer conhecer a Deus, meu irmão? Você precisa orar. Não tem como. Deus está dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, insondáveis, que vocês não conhecem. Tem muitas coisas que Deus revela para nós na oração. Você está orando e Deus está revelando. E nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Eu coloquei outras aqui, mas depois você vai meditar. Vai estar na folha. Eu vou passar essa folha para cada um de vocês. Eu vou pedir uns 2 obreiros para me ajudar aqui. Você vai pegar. Tem todos os versículos que eu citei aqui e muito mais. Eu pergunto: você conhece a Deus? Vamos voltar lá no primeiro versículo para mim, por gentileza. Jeremias 9, 23 e 24. Eles vão passar a folha para você. Você vai levar para sua casa. Em sua casa você vai meditar mais nesses versículos. Irmãos, isso aqui é sério. Não tem coisa mais importante na sua vida do que você conhecer a Deus. O desejo de Deus é que a igreja conheça Ele. Porque se você não conhecer a Deus, naquele grande dia Ele vai chegar, e você pode dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. E tem muita gente fazendo para Deus sem conhecer Deus. Está fazendo, está trabalhando para Deus. Tem como, bispo, trabalhar para Deus sem conhecer Deus? Tem. E você corre o risco de fazer para Deus sem conhecer Deus, e corre o risco daquele grande dia Ele chegar e dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Quem é você? Eu não te conheço. Ah, mas eu fazia isso, fazia aquilo. Não, Deus não está em busca de serviço, não. Deus está em busca de filhos, filhas. Deus está em busca de amigos, de gente que conhece Ele, que conhece o coração dEle. Abraão foi chamado amigo. Deus pode chamar você de amigo? De amiga? Você não é meu amigo. Converso com ele todo dia. Converso com ela todo dia. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. O verso 24. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra.
pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Irmãos, conheça a Deus. Eu, na pandemia, quando o Girlene morreu, eu estava muito chateado com o Senhor. E por não conhecer a Ele, eu estava vivendo essa decepção da vida. E um dia eu estava na mesa, comendo um cuscuz, sozinho, triste, e o Senhor falou comigo, no meu coração. Ele disse: se for para você ficar com essas besteiras, toda vez que alguém morrer da igreja, você não serve para ser pastor. Com essas palavras, eu não ouvi no meu ouvido, eu ouvi aqui no meu interior. E o Senhor disse: o pastor não prepara a gente para a terra, prepara a gente para onde? Para o céu. Aí na hora parece que o Senhor pegou o luto e tirou, e a minha mente se abriu e eu dei um sorriso. Falei: Deus falou comigo, e o luto acabou. Porque a gente realmente não prepara as pessoas para ficar para a terra, é para ir para o céu, irmão. E coisa boa é aqueles que partem no Senhor, amém? Se você está vivendo um luto que você ainda não foi curado, você não entendeu quem é Deus, você ainda não conhece o Senhor. Se talvez você está vivendo angustiado, aflito, ansioso, você não conhece a Deus, você precisa conhecer a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, irmãos, a ansiedade não toma conta, o medo não toma conta. Quando conhecemos a Deus, as dificuldades que passamos nessa vida não nos rouba da presença dEle. Quando conhecemos quem Deus é, as injustiças dessas vidas não nos torna pessoas injustas. Quando conhecemos a Deus, a nossa fé é uma fé inabalável. Quando conhecemos a Deus, nós continuamos firmes com o Senhor, ainda que ameaçados de morte. Um grupo de soldados na guerra entraram numa igreja e disseram assim: quem aqui não tem certeza da sua salvação? Se você está aqui hoje e você acha que Jesus é o seu Salvador, nós vamos matar tudinho. Soldados tudo com metralhadoras, falando: nós vamos matar todo mundo que está aqui dentro da igreja. Só viu o povo correndo. Pá, pá, pá. Aí ficou uns 3 ou 4 lá. Aí os soldados perguntou assim: vocês não vão correr não? Eles falaram: não, para matar a gente não vai negar Jesus não. A gente conhece, a gente sabe quem Ele é. For botar hoje, se você quer morrer ou você vai ficar ainda crendo nesse Jesus? Tem gente que nega Jesus com medo de morrer, sabia disso? Se fosse hoje, você fosse colocar diante de uma situação que ou você negaria Jesus, e se você não negasse, você iria morrer, você negaria Jesus? Tem gente que negaria. Por quê? Porque não conhece. Por que a igreja primitiva ia cantando? Como é que alguém vai cantando para ser jogado pelos leões, para ser comido pelos leões? Como é que alguém igual Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? Como é que alguém igual Paulo não tinha medo da morte, mesmo sabendo que ia ser decapitado? Porque conhecia Deus. Você tem perdido noite de sono, angustiado, preocupado, é porque você está longe, precisa conhecer mais Deus. Porque quem conhece a Deus pode ter o maior problema do mundo amanhã, ela vai dormir tranquila, em paz, porque ela sabe quem tem crido, amém? E o Senhor que nos guarda e nos livra do mal. Irmãos, buscamos conhecer o Senhor na palavra, que é a maior fonte de inspiração de quem Deus é, na oração, na comunhão. Procuremos conhecer o Senhor. Eu pergunto: você conhece a Deus? Busque conhecer Ele mais. O pouco que sabemos de Deus é pouco, ou o muito é pouco. Eu não sei quase nada de Deus, estou todo dia buscando conhecer a Ele. E todo dia eu estou dizendo: Senhor, revela-te a mim, deixa eu te conhecer mais. E nós vamos ter a eternidade para conhecer a Ele, amém? Fique de pé, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto.
De Jó mesmo. A fidelidade de Deus. Noé, que não ia mais destruir a terra com dilúvio, mas a terra vai ser destruída. Agora é com fogo. Não, não ia ver mais não. Jó disse assim: eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele chegou um momento da vida dele que ele disse: Senhor, agora os meus olhos te veem. Eu pergunto: você conhece Deus de ouvir falar ou você conhece Deus de se relacionar com Ele? Irmão, quem conhece Deus de se relacionar com Ele, sabe do Deus provedor que Ele é. Quem conhece Deus de se relacionar com Ele, sabe do tamanho do poder dEle. Amém? Ouça, sexta, sábado e domingo, nós não vamos ter o bom dia nessa semana. Sexta, sábado e domingo, nós vamos ter que a conferência Ativados no Espírito. É sobre conhecer mais de Deus. É sobre se relacionar mais com Ele, com o pastor Moisés Carlos. E eu quero convidar você, convidar outra pessoa, a trazer o máximo de pessoas que você puder. Esse é os últimos tempos da igreja, ou você quer o último período da igreja na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos, e nós precisamos dar o nosso melhor. Vá atrás das almas perdidas, liga para aquelas pessoas que você está sentindo falta, traz elas para estarem aqui na sexta-feira. Se esforce para você participar os 3 dias, porque Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor. Feche os teus olhos. Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, queremos te conhecer, Pai. Ó Deus, não queremos nos gloriar na força, na sabedoria ou na riqueza, mas que a nossa glória seja em conhecer o Senhor. Pai, leva cada meu irmão, meu Pai, irmã, a te buscar mais. Ó Deus, desperta esse desejo no coração desta mulher, desse homem, de te conhecer, Pai. Ó Deus, que possamos te conhecer não de boca, não de palavras, mas de experiências, de relacionamento. Dizer como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o Senhor, meu Pai. Nos leva a um nível de intimidade maior, para que possamos ter confiança, discernimento, perseverança, e que não venhamos ser destruídos, meu Pai, por conta da falta de conhecimento. Leva o teu povo, meu Pai, para suas casas, guardado, protegido. Ó Deus, e eu oro pelos 3 dias, ó Deus, da conferência Ativados no Espírito, que possamos viver o que nunca vivemos aqui, meu Pai, algo extraordinário, que os céus venham se abrir sobre esse lugar, que a tua presença venha se manifestar de uma maneira gloriosa. É o que eu oro, penso e te agradeço em nome de Jesus, e os que creem diz amém. Deus abençoe.